Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem aí com vocês? Deus abençoe, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo este culto, este período. Vamos orar neste momento? Gostaria que, se você quisesse, assim, pudesse, fechasse seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Eis-nos aqui, Pai. Nós nos reunimos como corpo, como igreja, cada um no seu lar, na sua casa, mas em espírito estamos todos juntos agora. E pedimos que a Tua glória encha a nossa casa, encha a nossa vida, Pai. Queremos ser tocados e visitados pelo Teu Espírito. Visita cada lar, a cada vida, Senhor. Eu não sei se tem alguém triste ou abatido, mas que a Tua alegria, o Teu bálsamo esteja com essa pessoa agora, Deus. Que a Tua unção inunda o nosso ser agora e que juntos, como corpo, como igreja, possamos Te dar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Deus está conosco, você crê? Em todo tempo, Ele está conosco. Não temeremos a nada. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz todas as coisas. Você pode confiar e descansar nele. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele é nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não há outro igual a Ti, Senhor. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, não há igual a Deus. Vamos declarar: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele está conosco. Não temeremos a nada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Você pode declarar: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 oh. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh.
é grande, incomparável, não há outro como o nosso Deus. Aleluia, Tu és grande, Senhor. Amém. Sei o que é passar necessidade e sei o que é viver fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és de todas as situações. Aleluia. O vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Aleluia! Ele está conosco, Ele vive em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele opera em nós hoje. Aleluia! Nós resistimos à escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor. O vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. O vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, e nele eu sou o vencedor. Aleluia. Aleluia. Tu enfrentaste toda a dor, na cruz salvaste o pecador, declaramos Teu louvor. O vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Aleluia. O vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, e nele eu sou o vencedor. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele enfrentou tudo por nós. Aleluia. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie em Ti, Senhor. Jamais seremos abalados. Aleluia.
nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
louva. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia. Te louvamos, Deus. Tu és o ar que respiramos, tudo que precisamos está em Ti, Senhor. Aleluia. Deus grande, incomparável é, Senhor. Oh, digno de toda honra, glória e louvor, para sempre seja louvado. Aleluia. Glória ao Teu nome, Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar com a palavra do Senhor agora. Que possamos estar com nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor neste momento. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, amados irmãos da comunidade evangélica Vida Plena, e também a você que tem acompanhado os nossos encontros online. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com você nesta manhã de domingo. Hoje eu quero estar falando com você uma palavra de esperança. Jesus é a esperança deste mundo. E eu quero falar com você sobre o pão da vida. Eu quero falar daquele que é a fonte de água viva, a luz do mundo. Eu quero falar com você do bom pastor. Antes de entrarmos na nossa meditação de hoje, eu peço para que você curve a sua cabeça e coloque a tua mão ao teu coração e vamos falar com o Pai Celestial. Pai amado, querido, obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Fala grandemente conosco, Pai, fala de uma maneira especial. Eu não sei as pessoas que estarão, Senhor Jesus, assistindo, Pai, o nosso encontro de hoje. Eu não sei, Senhor Jesus, quem depois deste encontro estará assistindo também, Senhor, de que lugar, de que país, de qual cidade, Pai, mas o Senhor sabe. E o Senhor também sabe, Senhor Jesus, a necessidade de cada um de nós, Pai. Então venha falar conosco, venha, Senhor Jesus, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu peço então para que você abra lá no Evangelho de João. Nós estaremos lendo o capítulo 6 e o versículo 35, tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos então acompanhar essa leitura. Eu vou ler aqui. A minha versão que eu estou lendo é a NVI, tá bem? Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, amados, Jesus, ele é o pão de Deus que desceu do céu e ele deu vida ao mundo, né? Ele é a vida desse mundo e só por meio de Jesus nós podemos ter vida. Jesus disse: aquele que vai, veja aí no versículo 35 que acabamos de ler, aquele que vai até ele não terá fome e sede. Aí eu peço para que você coloque os seus olhos no versículo 37. Vai dizer que ele disse ainda que quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei, eu jamais o lançarei fora. O pão vivo, ele veio para fazer a vontade do Pai Celestial. E você sabe qual é a vontade do Pai? A resposta, ela está lá no versículo 39 e 40. Eu peço para você também colocar os seus olhos aí no versículo 39 e 40, que vai falar que
a vontade de Deus Pai é que nenhum se perca, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, nessa manhã, Jesus, ele diz para você: vem, filho, vem para perto do Pai. Ouça a voz que chama pelo teu nome. Agora, eu digo para você, de que forma que você vai até Jesus? Veja o versículo 45, o que diz: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Tem ouvido e aprendido. Esse vem a mim. Essa versão que eu li desse versículo é da Almeida Revista e Atualizada. A NVI, ela diz: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem. Vem a mim. Ouvido e aprendido. Então veja que não basta você apenas dizer que ouve os ensinos de Deus, que ama Jesus, né? Muitos são as pessoas que vivem aí neste mundo afora, falando que são filhos de Deus, mas vivem uma vida bem distante, né, de Deus. Sem temor, sem reverência, vive uma vida de imoralidade, andando de acordo com o curso desse mundo, com amizades que nada edificam, participando muitas vezes de conversas que Jesus nem passa perto. E muitas dessas pessoas declaram que elas são de Jesus, que já tiveram um encontro com Jesus e mesmo vivendo dessa maneira, uma vida de aparência. Mas a palavra diz que quem vai até Jesus são os que ouvem e aprendem. Então, relembrando os nossos tempos de escola, né? Nós, no tempo de escola, ouvíamos a professora explicando a lição e nós aprendíamos depois da explicação da professora e sempre, ao final de uma explicação, sempre é proposto um exercício de fixação, ou às vezes até uma lição de casa. E aí, então, de que forma que a professora ela vai avaliar se o aluno ele aprendeu aquilo que foi ensinado, a matéria que foi passada em sala de aula? Através do exercício, né? Então, o aluno ele vai tentar fazer o exercício que a professora ela explicou em aula, né? E muitas vezes você vai ter dificuldade, né? O aluno terá dificuldades, às vezes ele tem até que voltar na mesa da professora, né? Do professor para estar perguntando: olha, professor, eu não entendi muito bem, eu estou com um pouco de dificuldade aqui, mas aí o professor novamente ele vai estar orientando. E aí ele consegue chegar no resultado, né, do seu exercício, na resposta da atividade que foi proposta. E assim também funciona conosco, né? Quando nós ouvimos os ensinos de Jesus por meio da palavra dele, nós aprendemos e a nossa prática, ela é diária. Ela é o nosso dia a dia, o cotidiano. E quando está difícil, então o que você tem que fazer? Você tem que voltar para o mestre, né? Você tem que falar: olha, Jesus, eu não estou conseguindo, nessa área aqui eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo passar por esse exercício, né? Por essa atividade prática. Então, Senhor, olha, aqui eu fiz errado, me ajuda, Senhor. Né? Nós precisamos diariamente confessar para Jesus as nossas dificuldades. Você tem que estar sempre falando com Jesus e falando: Senhor, me ajuda nessa área, me ajuda aqui, Senhor, eu ainda não estou conseguindo perdoar. Senhor, aquela palavra que foi falada da minha vida ainda está doendo, ainda está ferindo o meu coração. Me ajuda a perdoar, Jesus. Me ajuda, Senhor. O Senhor é amor, o Senhor derramou o teu amor em mim. Me ajuda, Senhor Jesus, a me libertar desse sentimento ruim. Você vai sempre declarando a sua dificuldade para Jesus. Olha, Jesus, eu ainda não estou conseguindo me libertar daquele vício. Então, o Senhor ele vai estar te ensinando, você vai estar ouvindo a Jesus. E então você ouve Jesus, você aprende e você coloca em prática aquilo que você ouve.
E a palavra diz lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E isso é muito real. Quantas pessoas vivem nessa vida de engano, nessa vida de aparência, nessa farsa, e que pensam que tem vida com Jesus? Eu quero também ler com você João, capítulo 7, nós estaremos lendo versículo 37 e 38, onde Jesus ele se apresenta como a fonte da água viva. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você come do pão da vida, que é Jesus, você vai até ele, você vai até Jesus, e a palavra diz que ele te deu vida, ele vos deu vida. Então você recebe o próprio Deus em você, e o Espírito de Deus agora ele vem habitar dentro de você, ele faz morada dentro de você, e tudo isso acontece porque você creu. Então agora você é endereço de Deus, você é morada do Espírito Santo, o seu espírito ele é vivificado, ele foi vivificado e ele se comunica com o Espírito de Deus. O Espírito se comunica com o Espírito, e o seu espírito agora vivificado, ele se comunica com o Espírito de Deus. E eu quero que você abra em Apocalipse. Nós estaremos lendo o versículo, o capítulo 22, versículo 1. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Claro como cristal, flui do trono de Deus. Você percebe de onde vem essa água? Essa água que vai jorrar, vai fluir do seu interior, você percebe de onde vem essa água? Essa água vem direto do trono de Deus Pai. E esses rios, né, então eles vão fluir, esse rio, essas águas vão fluir de dentro de você. E isso é para aqueles que creem. E agora eu quero falar uma coisa com você. Crer não é simplesmente acreditar. Crer é a junção de acreditar, agir e confiar. Esses tempos atrás, o Heitor, meu filho, ele tem 7 anos. E esses dias, eu não lembro nem ao certo o que ele estava fazendo com o pai dele. E eles começaram a brincar e o pai dele estava ajudando ele a escalar uma árvore, né? Subir numa árvore e eles, da árvore que tem aqui no meu quintal, que é um pé de mexerica, eles iam na laje que tem aqui na entrada da minha cozinha. Mas então o Heitor estava com medo de subir na árvore e o Wagner, ele ia falando: vem filho, vem, eu ajudo você, vem. Toda criança, no meu tempo, a mamãe brincava, eu também brincava, subia na árvore, vem, perde esse medo, vem que o pai te ajuda. E aí ele ajudava ele, né, e mostrava onde ele tinha que colocar o pezinho. Olha, coloca o pezinho aqui nesse galho, olha, você tem que segurar aqui nesse outro galho, tudo. E aí ele, com muito medo, quando ele já estava lá na metade da árvore, já bem em cima, assim, ele ficou com bastante medo. E aí o Wagner falava: vai, agora você tem que ir, você tá chegando, vai, tá quase chegando. E ele ele agarrou num galho lá e ele travou naquele galho, aí ele começou a ficar com medo, querer chorar, e o Wagner falava: não, calma, deixa que o pai vai na frente e eu vou mostrando pra você onde eu vou pisar e você tem que fazer igual, você vai e pisa igual o papai. E aí o Wagner foi ensinando ele e tal, e chegou lá na laje lá que eles queriam subir até essa laje, né? E aí o Heitor continuou lá, travado no galho lá, bem seguradinho lá, bem bonitinho. E aí o Wagner falava: vem filho, vai filho, confia no papai, né? Vai. Aí o Wagner falava para ele assim: vem, eu vou te ajudar, me dá a sua mão. Me dá a sua mão, você tem que me dar a sua mão e soltar do galho, eu vou te segurar.
E ele falava, não, eu vou cair, você não vai me aguentar. E o Wagner falava, lógico que eu vou aguentar. O papai é forte, o papai vai aguentar sim, vem. E aí eu falava, vai filho, o papai vai segurar você, vai. E até que ele teve aquela confiança, aí ele foi, né, com muito cuidado, soltou né, pegou a mão do pai, soltou do galho e o Wagner puxou ele. E aí ele ficou todo feliz, né, que ele chegou lá na laje junto com o pai dele. Só que eu tô falando isso para você porque o Heitor, ele não tinha confiança, né, ali naquele momento, ele ficou com medo, né, de se jogar ali, de confiar que o pai não derrubaria ele. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Muitas vezes nós temos medo, né, de dar a mão para Jesus. Às vezes a gente está passando por aquela dificuldade e Jesus está falando assim para nós, vem filho, vem, me dá a mão, vem que eu te seguro. E você tá ali agarradinha no galho, né? Igual o Heitor, tá ali agarradinho no galho. E muitas vezes nós somos assim, estamos agarradinhos no nosso galho, com medo de dar a mão para Jesus, de soltar, de se lançar, de mergulhar no profundo, de mergulhar nessas águas, mergulhar em tudo isso que está disponível para nós. E o Senhor fala, vem, confia em mim. Larga esse emprego que não está glorificando o meu nome. Larga isso, confia em mim, né? Eu vou prover, eu sou o dono de toda a provisão. E às vezes Deus está falando conosco e a gente está, né, com medo, a gente fica temendo, né? Que algo vai nos faltar, que o Senhor ele não vai suprir, né? E agora a intimidade, ela vem com o relacionamento, né? Para você confiar, você precisa ter intimidade. E a intimidade, então, ela vai vir com uma vida diária, uma vida, né, naquela amizade, na confiança que você vai adquirindo, né, dia a dia. E o Heitor, ele confiou ali no pai dele. Por que ele confiou? Porque ele tem relacionamento com o pai. Ele sabe que o pai dele ama ele, né? Naquele momento que ele soltou ali o galho, ele sabia, é o meu pai vai me segurar, gerou aquela confiança dentro dele, né? E a intimidade, então, ela gera relacionamento, a intimidade, ela gera fé. Quando você tem intimidade com Deus, você vai ter fé, você vai crer. A intimidade, ela gera também a confiança. Você não vai sair dando a sua mão e soltando do galho para quem você não conhece direito, para quem você não tem relacionamento. Você só vai fazer isso com uma pessoa que te passa segurança, né? É o caso do Heitor, ele sentiu segurança, ele sentiu confiança no pai a ponto dele soltar do galho. Então, muitas vezes, assim somos nós, por falta de relacionamento, por falta de confiança, por falta de fé, nós não soltamos do nosso galho, ficamos presos aqui no nosso galho. Enquanto o Senhor, ele tem uma vida abundante para nós. Ele fala que ele veio para nos dar vida e vida abundante. E às vezes a gente está só preso num galho. E ele tem uma vida de abundância para nós. Então, a palavra diz também, lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A intimidade, ela vai ser gerada através de relacionamento. Quando você buscar ao Senhor, você buscar a Deus, você confiar os seus problemas para Ele, você confiar a sua vida para Ele, você confiar a sua casa, o seu marido, o seu ministério, você confiar o seu trabalho, você confiar os seus filhos, todas as áreas da sua vida, você confiar a Deus. E aí você vai buscar, você vai descansar no Senhor, você busca intimidade, relacionamento com o Senhor e você vai aprender a descansar, porque isso vai gerar fé, vai gerar confiança, né? E isso nós precisamos ter para nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ele quer se revelar para nós, Ele quer se revelar e Ele tem um rio de água viva para nós, mas esse rio, ele só vai fluir de dentro de você se você crer. Então, lembre-se, crer não é só acreditar. Crer é acreditar, agir e confiar. Eu também quero abrir com você, eu quero que você também abra no capítulo 8, versículo 12.
também aí do Evangelho de João, onde Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. E ele fala assim, ó, esse versículo: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a luz ela resplandece nas trevas. A verdadeira luz, que é Jesus, ilumina todo homem. A luz de Deus ela é real. Ela está disponível para todos os que creem. A luz de Deus ela tem o poder de curar a dor das feridas mais profundas. Sabe aquelas áreas da sua vida que ainda Jesus ele ainda não está reinando ali, que você ainda sabe aquele pecadinho de estimação? E aí então é porque a luz de Deus ela ainda não entrou nessa área da sua vida e você ainda não consegue largar determinadas coisas, determinadas situações, você ainda não consegue largar, porque a luz de Deus ela ainda não iluminou essa área. A luz de Deus então ela vai entrar nas feridas da sua alma. Ela é um bálsamo para as feridas mais profundas, para as dores mais profundas que nós às vezes carregamos, né? Essas cicatrizes que nós temos no nosso coração. A luz de Deus ela é um bálsamo para isso. Ela é um bálsamo de cura. A luz de Deus ela pode ser também um bálsamo para a solidão. Ela vai iluminar. Deixa a luz de Deus entrar na sua vida, deixa a luz de Deus iluminar a sua vida. E ele fala que ele é a luz do mundo, mas ele fala também que nós somos a luz do mundo. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Então quando você deixa Deus entrar na sua vida, iluminar a sua vida, ele também compara você à luz. Ele fala que nós também somos luz. Que você seja a luz por onde você andar. Que você seja luz no seu trabalho, que você seja luz na sua família, que as pessoas possam ver a diferença na sua vida, que por onde você andar você faça a diferença. As pessoas falam, nossa, aquela mulher, aquele homem, eles são diferentes, né? Nossa, eles têm uma mansidão, eles têm um jeito diferente, né? Legal isso aí, eu quero isso para mim. Nós precisamos ser espelho, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus na nossa vida, né? As pessoas precisam falar assim, nossa, que legal, eu queria ser que nem ele, né? Eu queria ser que nem ela. É a luz de Deus. É a luz de Deus brilhando em você. A luz de Deus, ela também ilumina o nosso caminho. Ela nos conduz na verdade. A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela vai me guiar. Ela é o meu manual de vida e ela vai me guiar em tudo que eu fizer, tudo que você precisar. A palavra de Deus ela guia. Em todas as suas necessidades, ela tem a solução para tudo que você precisa. O Senhor, na sua onisciência, Ele já sabia de tudo aquilo que nós necessitaríamos. E a palavra de Deus, ela nos guia. Você é guiado nos conselhos de Deus, nos sábios conselhos de Deus. E aí Ele vai iluminar o seu caminho, o seu dia a dia, o seu andar, né? O seu caminhar. A palavra de Deus vai iluminar. A palavra diz ainda que, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Agora já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os seus pecados, eles foram jogados lá nas profundezas do mar. Foram jogados no mar do esquecimento. O Senhor já não se lembra mais dos seus pecados, mas você tem que ter, constantemente você tem que ficar, né, falando para o Senhor. Como eu já disse,
Você tem que estar sempre confessando para o Senhor as suas dificuldades. Pecou? Vai lá e confessa para Jesus que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E eu também quero falar com você do bom pastor. Abra também no capítulo 10, versículo 11. Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora veja o versículo 14. Ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E o versículo 16 fala: elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Veja que as ovelhas, elas são conhecidas pelo pastor, que é Jesus, que ele é o nosso bom pastor. E as ovelhas também o conhecem, né? Elas então são conhecidas e elas também o conhecem. Então, o fato, muitas vezes, de você fazer parte, né, ser membro de uma igreja, não te coloca na posição de ovelha, viu? Muitos são os que dizem ser ovelhas, filhos de Deus, mas não têm vida com Deus. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou você é de Jesus, ou você é do diabo. No mundo espiritual não existe guarda compartilhada. Ou você é de um, ou você é de outro. De quem você tem dado ouvidos? Né? Quem você tem seguido? Porque as ovelhas de Jesus, elas ouvem a Jesus. E elas seguem, porque a ovelha, ela segue o seu pastor. Então, quem você tem ouvido? Quem você tem seguido? Seguir a Jesus, seguir o pastor, significa andar, né, caminhar junto com ele, né, cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra e ser discípulo de Jesus, né, que as ovelhas seguem o seu pastor e o discípulo, ele segue o seu mestre. Então, ser discípulo de Jesus exige uma vida de renúncia. Agora você, de repente, pergunta: renunciar o quê? O que mais que eu vou renunciar? Tanta coisa eu já renunciei, eu ainda preciso renunciar mais? Eu não sei. Eu não sei o que você precisa renunciar. Às vezes você precisa renunciar àquela vida antiga que você levava e que ainda leva. Às vezes você precisa renunciar à imoralidade, renunciar à mentira, renunciar a vícios, renunciar a amizades que não edificam a sua vida, renunciar àquelas conversas que também não edificam a sua vida, renunciar a tudo aquilo que afasta você de Jesus. E você quer saber o que você precisa renunciar? É simples. É só você falar: Jesus, será que as minhas amizades, elas estão glorificando a Ti? Será, Senhor Jesus, que o meu namoro, ele glorifica a Ti? Será que o meu trabalho, ele tem glorificado o Senhor? Será que as músicas que eu ouço, elas também têm glorificado o Senhor? Será que o que eu faço longe do meu cônjuge glorificam também a Ti? Isso é só você e o Pai Celestial que pode responder. Você precisa analisar a sua vida e a sua conduta. E o Espírito Santo, ele vai falar dentro de você, ele vai falar ao seu coração aquilo que você precisa renunciar. E eu quero concluir aqui então com você, né, para você então decidir caminhar com Jesus, né? Você decidir ouvir Jesus, você decidir aprender de Jesus, você decidir crer, você decidir ser discípulos de Jesus e também você decidir ser salvo. Vamos falar com o Pai. Ó Pai querido, amado, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós pedimos a Ti, doce Espírito de Deus, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos guiar na Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser
não apenas ouvintes, mas nós queremos praticar a Tua palavra. Aqueles que vão até a Ti, Senhor, ouvem e aprendem da Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos da Tua palavra e nós queremos colocar em prática a Tua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a renunciar àquelas áreas das nossas vidas, Pai, que o Senhor ainda não tem, Senhor Jesus, sido Senhor, que o Senhor ainda não tem reinado. Oh, Pai querido, nós sabemos, Senhor Jesus, que para andar contigo é necessário renúncia. E, Espírito Santo, eu peço neste momento para que o Senhor venha estar falando ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, aquilo que ainda, Senhor Jesus, tem desagradado a Ti, aquilo que tem entristecido o seu coração. Paizinho querido, nós queremos alegrar o seu coração, nós queremos, Senhor Jesus, andar no centro da Tua vontade, nós queremos, Senhor Jesus, fluir no Teu Espírito, nós queremos que, Senhor Jesus, do nosso interior venha fluir rios de água viva, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a crer, nos ajuda, Senhor Jesus, a confiar no Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a soltar o galho, Pai, e dar as nossas mãos para o Senhor, confiar que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é que está na frente, está no controle da nossa vida, Pai. Em tudo, Senhor Jesus, o Senhor tem o controle, Pai, o Senhor é soberano, a Tua vontade ela é soberana, Senhor. Pai, nós consagramos toda a nossa vida a Ti, todo o nosso ser nós consagramos a Ti, Senhor. Espírito Santo, nós declaramos nesta manhã que nós necessitamos de Ti, nós necessitamos, Senhor, do Teu toque, Senhor Jesus, da Tua direção, que o Senhor venha nos guiar, Pai. Guia, Senhor Jesus, nós queremos agradar a Ti, Pai, em todas as nossas atitudes, Senhor Jesus, que elas venham glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, Senhor. E, Pai, se tiver alguém, Senhor Jesus, que ouviu essa palavra, Pai, e entendeu que tem andado longe de Ti, que não tem andado, Senhor Jesus, caminhando com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu peço, doce Espírito de Deus, que é o Senhor que traz o convencimento. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela foi lançada, ela foi pregada, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Espírito Santo vai trabalhando aos corações. Neste momento, Senhor Jesus, aqueles que se sentem fracos, Pai, venha fortalecer, Senhor. Pega na mão, Senhor, daqueles que têm se sentido enfraquecidos, que não têm mais ouvido a Tua voz, não têm mais ouvido o Teu toque, Pai. Não tem se sentido mais amado pelo Senhor, não tem se sentido mais abraçado pelo Senhor. Oh, doce Espírito Santo, venha neste momento, Pai, convencê-lo, Senhor, que o Senhor é o bom pastor e que nada nos faltará, que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, que o Senhor é fonte de água viva, que o Senhor é a luz deste mundo, o Senhor que traz vida, Pai, vida para nós. E, Pai, nesta manhã eu declaro a Tua vida sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. A vida de Deus, que venha fluir as águas do Espírito, as águas do trono de Deus venham fluir em você, que você seja uma bênção, que você seja luz, luz por onde você andar. É o que eu peço a Ti, doce Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero também estar orando pelo dízimo e pela oferta, que neste momento também está sendo projetado os dados bancários da nossa comunidade evangélica Vida Plena. Então você que ama essa obra, que você que ama o reino de Deus, contribua, oferta com alegria no teu coração, em nome de Jesus. Oh, Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por cada dizimista e ofertante da Tua casa. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que tem sido, Senhor Jesus, fiel no cumprimento da Tua palavra, Pai. Pai, abre o céu sobre a vida, Senhor Jesus, dos dizimistas e dos ofertantes. Abre o céu, Senhor Jesus, sobre as famílias da nossa igreja. Vem com a Tua provisão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o nosso Jeová Jirê. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos no Teu poder. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus de milagres. Abre portas, Pai.
abre portas de trabalho, Senhor, ajuda, Senhor Jesus, aqueles que precisam de uma recolocação profissional, Pai, em nome de Jesus. Eu peço para que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, os membros da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, os pastores, a liderança da nossa igreja, Senhor. Sê conosco, Pai. Sê conosco, Senhor. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, fiquem então na paz, tenham uma semana de vitória, ficam no Shalom do Senhor e até o nosso próximo encontro. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome porque eu sinto. Vou louvar o teu nome porque eu sinto. Vou louvar o teu nome porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Receba o toque do Senhor aí na sua casa, amém? Deus abençoe a vida de cada um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Tchau. Nem sempre o que temos nas mãos é o